Em algum momento, eu tenho certeza que quem já leu esse texto se perguntou por que Jesus permite aos demônios entrarem nos porcos. O texto que nós vamos meditar um pouco, bem rápido, está em Marcos 5. Né? E aí, para a gente, você ainda não leu, dê um pause e leia na sua Bíblia de Marcos 5, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20. E o que nos interessa aqui é a partir do versículo 9, por exemplo. E perguntou-lhe, Jesus perguntou, né, quando ele chega em Gadara, aquele demônio endemoniado que vivia nos sepulcros, se ferindo, ninguém, quando prendia quebrava as correntes, as algemas e tal. E aí Jesus vai lá libertá-lo, né? No versículo 9 diz assim: e perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Está falando de quantidade, né? 10. E rogou-lhe encarecidamente que os mandasse para fora do país. O demônio que falava ali, o endemoniado líder, o porta-voz daquela legião que estava naquele homem, rogou encarecidamente, a Jesus que não os mandasse para fora do país. Outra coisa interessante, para se estudar. 11. Ora, pastava ali perto, pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus, versículo 13. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Aí, continua, Vou colocar aqui o que a gente falou. Aí a pergunta de novo, que não quer calar. Por que Jesus permitiu que os demônios fossem para os porcos, Se você fizer um paralelo desse texto de Marcos 5 com Mateus 8, lá tem aquela questão que aparece lá, 2 endemoniados, aqui só um, Mas é o mesmo relato e é fácil de explicar isso. Vamos lá. Mateus 8. Eis que gritaram. Quando Jesus chegou, tinha dado a ordem para sair. Jesus chegou lá e deu a ordem para eles saírem. E eles gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo passaram para os porcos. Passaram, o texto clareia, Saíram do endemoniado, aqui em Mateus dos 2, E Marcos ele registra apenas a história de um, entrar nos porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeira abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram, morreram. Então, é interessante demais, E quando Deus clareia na mente da gente os princípios da criação e algumas coisas acerca do reino de Deus, aí se torna fácil compreender. Eu suponho que você já leu esse texto, se não, vou repetir. Dá uma parada, volte lá já que você veio aqui e está interessado no assunto, Então, o pedido deles, dos demônios, a pergunta é por que Jesus permite, que aqueles demônios saiam do homem, não sejam levados, conforme Mateus, a um sofrimento, a um tormento antes da hora, se referindo ao último dia, o grande julgamento. Pensamos assim, antes da hora, E Jesus autoriza eles a entrar, manda eles entrar nos porcos. E os porcos morrem. Então, quando a Bíblia diz que os porcos se precipitam, despenhadeira abaixo, e morrem, ali mostra que eles não estavam interessados nos porcos, porque os porcos morreram. Então, por que Jesus autoriza aqueles demônios, deixa eles ali, Nós vamos já entender. Os demônios não querem porcos, eles querem pessoas. E a prova é que eles não estavam atrás de porcos, que tinha tantos
milhares de porcos lá e ele estava era no endemoniado, né? O que eles queriam então, pastor? Estou aqui acompanhando aqui para a gente ser mais rápido. Eles queriam, né? A luta deles era não serem expulsos daquela localidade. Eles não queriam sair do país, da região, da província, conforme a sua versão bíblica vai dizer. O versículo 10 de Marcos 5 diz, ó, e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país, né? Um princípio aqui de legalidade está envolvido aqui, né? Que a gente precisa entender. Eles não querem ser expulsos daquela região. Se estar ali na região ou não fizesse tanto sentido para eles, a Bíblia não registraria isso aqui. Deles pedirem encarecidamente a Jesus e pedir para ir para os porcos. A ideia não era os porcos, a ideia era ficar ali na região, né? Vamos já entender isso melhor. Então, por causa do princípio da legalidade de estar ali, é só bem rápido, quando lá no início Deus cria o mundo, né? A terra e tudo que nela havia e há hoje, e coloca o casal, o primeiro casal, Adão e Eva, né? E que Adão e Eva pecam, caem, Satanás entra na história da humanidade. Até então, ele estava ali como o tentador, mas não tinha ainda legalidade para esse mundo. Quando eles vencem aquele casal, os demônios, Satanás vence, eles recebem legalidade para entrar. E aí, em um outro momento a gente pode falar disso, tal como a ideia, no princípio, era que o reino de Deus, através de Adão e Eva, se espalhasse, ou seja, Adão e Eva crescesse, multiplicasse, expandissem o domínio do céu na terra. Lembra da oração lá do Pai Nosso? Que seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é feita no céu. A missão do primeiro casal era essa, expandir o reino de Deus na terra, né? Quando eles pecam, ao tempo que Deus quer expandir o seu reino, Satanás também quer expandir o seu reino. Com os seus demônios, eles querem conquistar territórios, localidades, entrar em locais para dominar. Essa é a ideia. São dois reinos que concorrem aqui na terra pelo domínio do ser humano. Então, quando eles pedem, manda-nos entrar nos porcos, manda-nos para aqueles porcos, eles não estão nem aí para porcos. Até porque o texto mostra, eu já falei, eles querem permanecer ali. E eles precisavam de uma legalidade. A legalidade que eles tinham era o gadareno, aquele homem que a gente ficou conhecido como gadareno, né? O possesso de Gadara. O homem que vivia possesso de demônios naquela localidade. Como Jesus está expulsando eles daquele homem, eles estão agora perdendo a legalidade para estar ali, para permanecer naquela província, para estar naquele local. É como se aquele homem fosse a legalidade, a terra. Pastor, que legalidade é essa que você está falando? Porque a terra é o mundo dos homens, né? O mundo dos espíritos é outro, né? Satanás havia sido já expulso do céu, né? Que é a morada de Deus, o paraíso, ele foi expulso de lá, há registros na Bíblia, você sabe disso. E Deus cria a terra e coloca o homem e diz, sujeitem, dominem. E tem um salmo, vou colocar embaixo, que diz que o céu pertence ao Senhor, mas a terra ele deu ao Filho dos Homens. Quando ele diz ele deu, ou seja, pelo princípio da legalidade, ela não é de demônios, nem de anjos de Deus, né? A terra ela é dos homens, foi dada, está escrito, a palavra de Deus falando. Então, para eles entrarem em algum lugar, eles precisam de legalidade. A legalidade de quem? De quem mora aqui, de quem é daqui. No caso, eles precisam da legalidade humana. E agora, voltando para os demônios, eles estão perdendo a legalidade para estar ali. Então, Jesus está dizendo, sai deles. O texto de Lucas diz que o diálogo se dá, o texto de Marcos se dá, depois Jesus dá a ordem. Depois que ele dá a ordem, que Jesus tinha dito, para eles saírem dele, né? Sair do homem, deixar o homem. Então, eles estão perdendo a legalidade. Então, aí, pastor, se precisa do homem, que a terra não foi dada a porcos, foi dada a homens. Se a terra foi dada a homens, e eles agora estão perdendo o princípio da legalidade de estarem naquela região, porque eles entram naquela região através daquele homem. E por que eles querem ir para os porcos? Eles não estão interessados em porcos, repito. Eles querem permanecer aqui. Então, pastor, ele está enganando Jesus? Não.
Você vai entender por que Jesus permite, né? Então estão dizendo, quando eles dizem assim, permita-nos ir para aqueles porcos, ele está dizendo assim, permita-nos permanecer nessa região. Permita-nos permanecer aqui, nessa região. Aí, pastor, mas se eles perderam a legalidade que é aquele homem, por que que eles estão pedindo? Claro, estão pedindo para Jesus, o Criador. Né? Estão pedindo a Deus a legalização que deu, a legalidade que Deus, vamos dizer, tem essa autoridade pelo princípio de criação, por ter criado e tudo pertence ao Senhor. Então estão pedindo a Jesus a legalidade para estar ali. E Jesus dá. Jesus permite eles ficarem, que eles fiquem ali. Então vão. E os porcos são precipitados e eles vão permanecer naquela região, sabe lá como, procurando corpos, pessoas, entendeu? Para ficarem lá, né? Então por que Jesus permite? Aqui é o mais importante, eles ficarem e não aproveitem e não expulsa logo. Porque Deus não fez as coisas desse jeito. Quando Deus deu a terra ao homem, ele não deixou o homem teleguiado, na obrigação de aceitá-lo, aceitar o Senhor e a sua palavra. Dotou um homem com essa capacidade de fazer suas escolhas. Então, o homem, eu fui colocando aqui, para quem iria expulsar os demônios daquela região, não seria ali o Cristo ali em pessoa, mas ele deixa alguém para pregar o evangelho que capacitaria aquela comunidade, aquele povo a dizer se eles iam querer os demônios ou a presença de Deus ali naquele local. Se eles iam dar legalidade, se eles queriam conviver, viver e queriam a presença de Deus através de Cristo naquela região ou dos demônios. Então Jesus permitiu por isso, porque essa decisão não seria dele. Essa decisão seria agora dos moradores. E a primeira coisa que eles fazem já é decidindo contra. Lembra lá no final, se você ler Marcos 5, do 1 ao 20, vocês vão ver que quando eles olham aquilo tudo e a notícia que os porcos morreram, vê o possesso lá, o limpo, né, já vestido, já em sã consciência, eles pedem para Jesus se retirar. Ali é a prova da razão maior daqueles demônios estarem ali. Por quê? Porque eles não queriam Cristo ali. Quem rejeita a doutrina de Cristo, quem rejeita o Cristo e a sua doutrina, Deus e sua palavra está dizendo que aceita os demônios. Só existem dois reinos, né? O reino de Deus e o reino das trevas, que concorrem, né? Que estão lutando para dominar o ser humano. Ninguém fica livre da influência ou do domínio desses dois reinos. Ou você está num ou está em outro. Você pode até achar, nós podemos até achar que não pertencemos a nenhum, mas pertencemos sim. Por um engano, nós estamos sendo controlados pelo espírito das trevas. Ou por consciência, convicção, certeza, por ter aberto nossos olhos, estamos agora, e uma decisão nossa, estamos agora pertencendo ao reino de Deus. Isso é uma escolha. Então é por isso, já mostra que a legalidade que os demônios tinham, e por isso que Jesus diz, Jesus permite que eles permaneçam naquela região, porque agora ele está deixando um homem liberto para testemunhar e falar do que Jesus poderia fazer na vida deles se eles abraçassem, aceitassem a mensagem do evangelho. E eles expulsam Jesus de lá, o gadareno quer ir, né, o ex-gadareno, o ex-possesso, né? Quer ir, Jesus diz, não, fica e vai anunciar os teus, o que Deus fez por ti, vai testemunhar, porque agora vai ser dada a oportunidade, mediante o testemunho daquele homem, deles decidirem quem eles querem naquela região. Então, essa é a missão da igreja. E Deus dá agora, Jesus agora está deixando a sua igreja plantada ali em Gadara. Aquele homem que era possesso, né? Então, essa missão, por que Jesus deixa? A pergunta, por que Jesus não manda os demônios saírem e ir para o precipício, né? Para o sofrimento eterno, tirar? Poder ele teria, tem, e vai sempre ter para tirar. Mas ele decidiu que a escolha fica com os moradores da terra, quem ele deu a terra. Se nós queremos Deus ou o demônio, o diabo. E eu já falei disso aqui. Essa missão de levar o evangelho, que produz libertação, o evangelho que traz libertação, que é poder para a salvação da gente das garras do inimigo, essa missão ficou com o gadareno lá, né? Ficou com aquele homem liberto agora. Essa é a missão da igreja, né? Se o povo de Gadara abraçasse
o testemunho vivo, real daquele gadareno, e abraçasse a doutrina do Evangelho, a sã doutrina, os ensinamentos de Cristo, aqueles demônios não iriam perder a legalidade para estar ali, e quem receberia a legalidade, o convite, e a porta se abriria para o reino de Deus ser estabelecido naquela região. Ia depender daquele povo. Essa é a pergunta. Então você, aí fica aqui, eu anotei aqui, nós queremos que Deus habite na nossa casa, na nossa vida, ou onde a gente está, onde a gente lidera, administra, onde a gente vive. Nós queremos Deus ou os demônios? Então, se nós queremos Deus, não é só falar, é abraçar o Cristo enviado por Deus, né? Deus na pessoa de Jesus Cristo e a sua doutrina. Então, o reino de Deus virá até nós. Mas se nós rejeitarmos a Deus e a sua palavra, o reino das trevas virá nos controlar. Alguns se tornarão verdadeiros gadarenos, possessos, como tem se tornado, e você deve conhecer algum. Mas outros não, nem tanto, mas estarão sob o controle das trevas, se não a receberem o domínio do Senhor Jesus. Está escrito em Mateus 12, 43, esse texto é bem esclarecedor. Olha o que Jesus diz, tem um passarinho cantando aqui atrás. Quando o espírito imundo sai do homem, Mateus 12, a partir do versículo 43, quando o espírito imundo sai do homem, quando é expulso, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Vazia, varrida e adornada ou ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. É muito importante esse texto aqui, fala de muita coisa. O que fala para o nosso assunto aqui? O que fala é isso, é que os demônios, se eles encontrarem uma casa vazia, eles vão habitar. Se a gente não se encher de Deus e da sua doutrina, se a gente não se encher de Deus e da sua palavra, né, como está escrito, Paulo diz, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, e a vontade de Deus é nos encharcar, nos encher do Espírito. Por quê? Porque não haverá espaço para demônios tomar a nossa vida, a nossa mente, o nosso corpo. Porque se a casa estiver vazia, eles virão e dominarão. E como a gente pode ser... Aí nós podemos ser casa de Deus ou casa de demônios? Sinagoga de Satanás, como está escrito na Bíblia, né? E aí fica um alerta para nós, que essa escolha não é só a boca, ela começa com a confissão, mas ela não pode ficar só nas palavras. E Jesus alertou, né, os seus discípulos acerca dos religiosos de sua época, ele disse, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração deles longe de mim, né? Então, ele também diz para os fariseus, eu falo, mas a minha palavra não penetra em vós. Ou seja, vocês têm sempre um argumento, vocês já têm um conhecimento que não abre mão dele para entrar o que eu quero ensinar. Minha palavra não consegue entrar. Eu quero, então, era uma casa dominada por demônios, ainda que eles pensassem que eram de Deus. Veja na Bíblia que aqueles religiosos que perseguiam Jesus, eles diziam, não, nós somos de Deus e seguidores de Moisés. E lá em João 8, se não me falha a memória, Jesus diz, vós sois do diabo. O pai de vocês é Satanás, não é nada de Deus. Jesus diz isso, vou botar esses textos aí. Vós tendes por pai é o diabo. Por quê? Porque não basta dizer eu sou de Deus. A doutrina tem que vir e se transformar em prática de vida. E é o que está acontecendo aqui nesse texto, né? Que Jesus vai levar o testemunho para eles receberem o Cristo e a sua palavra. E eu termino dizendo, não adianta atos proféticos para tirar demônios de casas, de pessoas, de cidades. Não. Aí aquela cerimônia do prefeito da cidade, que é o primeiro mandatário da cidade, ou do governador, ou do presidente da república, ou do rei lá do país, não sei de onde, pega aquela chavezona bonita, feita de PVC, agora que antigamente era de isopor, coberto com papel dourado, né? Ou prateado.
e dar aquela cerimônia para o pastor, para as igrejas. Não adianta isso. O que vai tirar os demônios da nossa vida, da nossa casa, da cidade, ou da província, seja onde for, é quando Cristo entrar com a sua doutrina, com a sua palavra, e essa palavra sendo interiorizada, penetrando em nós e se transformando, ou seja, dando lugar a atitudes, a práticas, andando de acordo com o Evangelho, praticando as obras que Cristo quer que a gente preparou para que andássemos nela, para que vivêssemos nela. A salvação não é por obras, mas os salvos, a eles foram dadas obras para eles praticarem, um caminho para eles viverem e andarem, tá bom? Então, é aquela história que os meus vídeos ficam grandes por isso, né? É aquela história, o Evangelho não é um conjunto de regras, mas tem regras, mandamentos, determinações, prescrições, preceitos. O Evangelho tem. Atos 1 diz que Jesus deu mandamentos. 1 Coríntios 9, Paulo fala lá que ele não está sem lei, mas debaixo da lei de Cristo, né? Então, quando isso interioriza e vira atitude, o reino de Deus é estabelecido na nossa vida, na casa que anda dessa forma, na cidade que anda dessa forma, e os demônios são expulsos. E foi por isso que Jesus não tirou os porcos, não tirou os demônios, mandou para o abismo, mas mandou para os porcos, permitiu naquela região. Por quê? Porque a decisão ficou com os gadarenos. E aí é estudar a história para saber se os gadarenos escolheram a Cristo, com a sua palavra, por meio do testemunho daquele homem que foi liberto, ou se resolveram ficar com ideias, doutrinas e seguindo como eles andavam, rejeitando a Cristo e cheios de demônios. Fica na paz.